Boa noite. Eu achei por bem continuar a falar do assunto que ficou pendente sobre relacionamento conjugal. O Edivaldo leu aqui um versículo do Evangelho, João 3,16. Que ele vem depois de Jesus estar conversando com um homem sábio, um homem com muito discernimento, a respeito do novo nascimento. Ele disse àquele homem que ele devia, para ele ver, ou se ele não nascesse de novo, ele não poderia nem ver o reino de Deus. A única forma de alcançar o reino de Deus, a salvação eterna, é passando pelo novo nascimento. E para um homem sábio aquilo pareceu estranho, porque ele já era idoso. E ele questionou: mas como posso nascer de novo sendo já velho? Posso entrar no ventre da minha mãe e novamente sair de lá? Jesus replicou, falando: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode nem ver o reino de Deus. Ele continua dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há definição mais exata, mais clara do Evangelho do que essa. Ela retrata toda a situação do ser humano, de ter nascido fisicamente, mas morrido espiritualmente. Então agora ele precisa nascer espiritualmente para ter vida espiritual. E somente por Jesus, somente por Cristo, pelo sangue de Cristo, isso é possível. Qualquer coisa fora disso é heresia, é pensamento diabólico que vem para confundir as vidas. O Evangelho em Atos 4:12 está dizendo que nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Depois de Pedro ter pregado, após receber o Espírito Santo ali no Pentecostes. Eu acredito que aqui nesta noite não há ninguém indiferente a estas verdades. Eu acredito não haver aqui qualquer pessoa que tenha dúvida em relação ao Evangelho, à sua situação. Porque se já conhece o Evangelho, já conhece o caminho, cada um aqui saberá dizer a si mesmo se está na direção certa ou se está na direção errada. Porque há duas pessoas que não podem ser enganadas: Deus e você mesmo. Nós podemos enganar uns aos outros, mas você não poderá enganar a si mesmo, a menos que esteja dominado por pensamentos, ensinos e direcionado por forças contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dito isto, gostaria de voltar ao nosso assunto. Temos falado já algumas vezes a respeito de um tema muito importante para a igreja, que é o relacionamento conjugal. Porque a palavra de Deus ela é tão perfeita, ela é tão clara, ela é tão preciosa, que ela relaciona o casamento, a família, com aquilo que é mais importante no ponto de vista evangélico, que é a igreja, o relacionamento da igreja com o seu Salvador Jesus Cristo. E não há parâmetro mais importante
Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher ser comparado com a igreja e Jesus Cristo. Também não há responsabilidade maior para nós ao entendermos isso. O texto base que nós temos lido já algumas vezes é Efésios capítulo 5. Do versículo 21 ao 33. O texto é uma continuação de ensinos à igreja de Éfeso, uma carta preciosa a uma igreja preciosa. Porque a igreja de Éfeso, depois, mesmo sabendo que depois ela se distanciou das verdades, neste momento em que Paulo escreve, ela é uma igreja que não há problemas importantes no meio dela. Não há divisões como há na igreja de Corinto, mas nós também vamos ler alguns textos. Não há problemas doutrinários. E Paulo escreve essa carta a eles, incentivando, dando a eles, revelando àquela igreja ensinos vindos de Deus, mistérios relacionados à igreja, para que eles pudessem alcançar um patamar superior, uma vez que eles já estavam bem. Então eles poderiam avançar em relação à santidade, em relação ao testemunho, em relação ao propósito de Deus para a igreja. Em outras cartas, Paulo antes ele precisava tratar de questões internas que atrapalhavam o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Ele chegava ao ponto de falar à igreja de Corinto que não poderia falar a eles como um adulto, porque eles não tinham sequer a capacidade de compreender a linguagem adulta, tratando eles como crianças espirituais. Mas a esta igreja não, eles poderiam experimentar um alimento mais sólido. Eles já tinham desmamado do leite, eles já estavam agora podendo receber um alimento mais nutritivo, mais forte. E o texto diz assim: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como o Senhor, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta dele e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Relacionamento conjugal. Ensinos deixados para nós, através do apóstolo Paulo. Nós temos estudado aqui já, quem está aqui hoje pela primeira vez ouvindo esse assunto, nós já estamos desde o início de maio falando sobre esse assunto. Então, para quem já está acompanhando, isso aqui é apenas uma sequência, um estudo que está durando mais de um mês.
semana que o Evangelho, a palavra de Deus, é o padrão, né, para o casamento. O casamento que é conforme a palavra de Deus, que começa com a palavra de Deus, ele continua certo. E o exemplo dado é quando você começa a comprar uma camisa, se você usar o botão na casa errada e continuar, não tem como consertar durante a pontuação até o final. Vai ficar torto, vai ficar. Da mesma forma, o casamento, quando começa errado, ele não se iniciou dentro do Evangelho, segundo os padrões da palavra de Deus. Esse casamento não é um casamento que está correto de acordo com a palavra de Deus. Não estou falando para descrentes, nós estamos falando para a igreja. E quando nós falamos para a igreja, nós estamos falando daqueles que foram chamados como estão, e são recebidos como estão, e são adequados segundo a palavra de Deus, porque entenderam essas verdades, nasceram de novo e agora são guiados e direcionados pelo Espírito Santo e pela palavra. Não pelo que eu acho, pelo que o meu pai, pelo que o meu avô, pelo que o fulano na televisão, o mundo acha. A palavra de Deus é o padrão. Nós aprendemos aqui que o casamento e a família, ela tem um propósito de espelhar o reino de Deus no mundo e espalhar o reino de Deus no mundo. Para isso é necessário cumprir o propósito, entender o propósito de Deus para a família. E depois nós tratamos também em relação aos problemas que nós enfrentamos, porque somos pessoas pecadoras, imperfeitas, vivendo numa condição ainda de pecado. E nos estudos que nós tivemos aqui, nós aprendemos que não há um casamento perfeito. Não há, porque nós somos imperfeitos. Deus nos olha como santos através de Jesus Cristo. Mas nós, na condição em que estamos aqui neste mundo, até ser tirados, transformados ou ressuscitados com um corpo glorioso, ainda estaremos nessa condição enfrentando as dificuldades que nós temos. Nós aprendemos aqui também que ninguém casa para ser feliz. Quem pensa que vai casar para ser feliz está completamente enganado, porque também é possível ser feliz fora do casamento, sendo solteiro, segundo o padrão de Deus. Nós vamos ver hoje aqui. E no casamento é que os problemas aparecem, é que as dificuldades vêm. Eu provoquei os irmãos aqui há pouco tempo sobre a harmonia no casamento. Ela não existe, porque são pessoas diferentes, de culturas diferentes, mesmo sendo com princípios iguais, porque senão configura um jugo desigual. Não tem como colocar no jugo, na canga, um boi com um cavalo. Eles trabalham diferente. Os perfis são diferentes. Um é rápido, um é arisco, o outro é mais forte, mais lento. Não vai dar certo. Então o crente com o descrente não vai dar certo, que é jugo desigual. O evangélico com o católico não vai dar certo. Um vai ter que abrir mão e vai ter que seguir o outro. Eu arrisco dizer que nem mesmo o tradicional ou o pentecostal vai dar certo. Porque eles têm vertentes diferentes, isso vai trazer problema no casamento. Deus tem poder para transformar. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela aprende que ela precisa ser transformada, que ela pode ser transformada, mas que não pode transformar o outro, mas que sabe que Deus pode transformar o outro, há a possibilidade das coisas acontecerem. Mas o botão que começa todo não tem. É preciso. E nós entendemos, nós vemos lá em Gênesis a descrição de como Deus criou. Deus fez o homem e depois ele disse que não era bom.
que o homem estivesse só. Então ele providenciou uma companheira adequada que ele correspondesse. Então ele fez o homem do pó, soprou nele nas areias do fogo de vida, e depois ele colocou o homem numa situação de sono profundo e tirou dele um pedaço das suas costelas e ele fez uma companhia. Estavam em harmonia. Mas aí veio o pecado, veio a queda e atrapalhou tudo. Desarmonizou tudo. E nós somos o resultado de tudo isso. Depois nós vemos lá em Malaquias que Deus, para ele, a infidelidade, principalmente falando dos costumes antigos, quando o homem abandonava a sua esposa da sua juventude, que para Deus isso era uma abominação, e ele continuou dizendo que ele aborrecia ou ele abominava o divórcio. Que a palavra diz que o Deus, o homem não separe. O casamento não foi feito para ser desfeito. No plano de Deus não há essa hipótese. Mas por causa da incredulidade, da dureza dos corações, havia alguns precedentes. Então, como que eu falo, como que a gente age então numa situação onde uma esposa recebe o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo e o seu marido não? Paulo vai trazer ensinos muito claros a respeito disso. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Eu disse aqui que a igreja aos Coríntios, ela passava por algumas dificuldades devido ao contexto no qual ela se encontrava. Coríntios era uma cidade grega, muito desenvolvida, uma cidade, como nós ouvimos ontem, eu estava vendo um rapaz de viagem, ele falando de Melbourne, na Austrália, dizendo que lá é uma cidade cosmopolita. Uma cidade cosmopolita, que é uma cidade moderna, está atualizada, que está pronta para receber todo e qualquer tipo de pessoa sem preconceito. Então, Corinto era uma cidade cosmopolita. E a cultura grega, o costume grego, era eles tinham um apreço pela filosofia. Eles gostavam dos debates, dos discursos, e os filósofos gregos, ao mesmo tempo que ele fazia a plateia chorar, ele fazia a plateia sorrir, eles tinham esse talento. E eles inculcavam as suas ideias na mente das pessoas, e obviamente na igreja, as pessoas que creram no Senhor Jesus, também foram influenciadas por essas ideias. E a igreja de Corinto, como eu disse hoje de manhã, nós comentamos aqui, estava muito influenciada pelo que é conhecido como neoplatonismo ou dualismo grego, que eles diferenciavam o espiritual do material. Para eles a alma é imortal, ela é pura, ela é boa, e o corpo é mortal, perecível e corrompido, e que essas duas coisas não poderiam andar juntas. Tanto é que eles não criam na ressurreição, e tinha crentes na igreja em Corinto que também não criam na ressurreição. Porque eles pensavam, como pode Deus ressuscitar esse corpo que é corrompido, que é perecível, para unir de novo uma alma pura, uma alma imortal? Isso não é possível. Eles tinham essa mentalidade. E Paulo escreve mais para frente a respeito da ressurreição. E ele fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Isso põe em risco até mesmo a encarnação de Cristo. Como algumas heresias, algumas seitas heréticas também não têm Cristo como um Deus, como Deus, uma das pessoas da Trindade, de igual em poder, em importância, em atributos, em tudo. Então, uma simples ideia, ela desencadeia uma série de consequências que
coloca dúvida na cabeça das pessoas. E lá, algumas pessoas muito bem intencionadas, e Paulo cita até o nome de algumas da família, chamada de Chloe, ou Chloé, que passam informações para Paulo. Paulo, aqui está acontecendo umas coisas aqui. Aqui tem 4 grupos de pessoas. Aqui um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. Está vendo muitas divisões. Aqui tem pessoas levando os irmãos na justiça. Aqui tem casos do filho deitar com a mulher do seu pai. Paulo fala assim, coisas que nem mesmo entre os incrédulos acontecem, está acontecendo dentro dessa igreja. Mas aí também há pessoas santas, interessadas na doutrina, interessadas em conhecer e saber o que Deus tinha para eles, para corrigir aqueles problemas. Então, no capítulo 7, Paulo responde pelo menos 4 perguntas. E no versículo 1 ele diz assim: quantos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, e nesses assuntos aqui, eles perguntavam se era melhor casado ou ficar solteiro, porque a situação ali era uma situação difícil para os crentes. Por exemplo, um judeu que se convertia, ele poderia ser expulso, poderia ser perseguido e até morto. Numa situação dessa, digamos que nós estamos numa situação tão calamitosa quanto esta, um solteiro, é mais fácil para ele sair aqui correndo, pegar um ônibus, um avião, um trem e ir para um lugar mais tranquilo? Ou para aquele que está casado, tem um filho recém-nascido, tem uma outra criança, para quem é mais fácil? Claro que é para o solteiro. Então eles tinham essas preocupações. E as respostas que Paulo traz aqui no capítulo 7 não é respostas gerais sobre o casamento. São respostas pontuais a respeito de um ponto de vista do casamento que é tratado aqui. Então algumas pessoas pensavam que na situação em que eles estavam vivendo era melhor eles continuarem solteiros. Então eles perguntam para Paulo. E eles também perguntavam muito em relação ao ceticismo, que aquelas pessoas que, por pensar que o corpo era corrompido e qualquer relacionamento físico era pecado, eles pensavam que até mesmo as relações sexuais dentro do casamento poderiam corromper e contaminar. E eles também estavam perguntando se era melhor os casados se abster das relações sexuais com seus cônjuges. Fizeram essa pergunta para Paulo. Também perguntaram se o marido era crente e a esposa descrente, ou se a esposa era crente e o marido descrente, se eles poderiam separar. Fizeram também essa pergunta para Paulo. E também perguntaram a respeito dos solteiros, abster do casamento para ser mais santo, e a respeito também dos viúvos e dos solteiros, né? Fiz uma mistura aqui. Então Paulo vem trazendo essas respostas. Vamos continuar a leitura aqui. Ele continua assim: é bom que o homem não toque em mulher, não é? Ou seja, é bom que o homem não tenha relações ilícitas com mulher, fora do casamento. Mas por causa da imoralidade, aqui a palavra porneia, que é toda relação sexual ilícita, é descrita no grego por essa palavra porneia. Então, quando nós vamos ler aqui, lemos aqui imoralidade, esse é o significado. Cada um deve ter a sua esposa. E cada mulher o seu próprio marido, não há diferença. Se você conseguir continuar solteiro ou solteira e não se contaminar, não ter relações sexuais ilícitas, não tem problema. Mas, se não, é bom que cada um tenha o seu cônjuge. O homem tem a sua esposa e a esposa tem o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Quando o casamento, o homem e a mulher já se uniram, já se tornaram uma só carne, eles
sem deveres, obrigações com o outro. Nós entendemos aqui do que se trata. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Está falando de casados, pessoas, né, que se uniram da forma correta. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Então, isso que acontece no casamento quando há esse distanciamento. E esse distanciamento pode levar as pessoas a pecarem. Esse distanciamento pode ser por frieza, pode ser naquilo que o irmão Elias trouxe aqui, casados porém só. E também não deve ser feito com pretexto de eu vou me separar para passar um tempo em oração e jejum. Isso seja feito por breve tempo e depois se unam novamente. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo era solteiro, ou era viúvo, ou era separado. Ou ele não tinha se casado, ou ele era viúvo, ou ele, por ter se convertido ao Evangelho, sendo judeu, e a sua esposa não se converteu, eles obrigaram ela a afastar dele. A essa hipótese. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, de modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros, que não se escapou ninguém. Todo mundo que está aqui nesta noite está enquadrado aqui nas perguntas feitas a Paulo. E o conselho de Paulo para os solteiros não é bom. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, por é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, ou abrasar. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que ele permaneça sem se casar, ou então reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Gente, nós estamos lendo a Bíblia, não se assustem. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Paulo está agora dando um conselho dele mesmo. Ele se achou numa posição de poder aqui acrescentar no conselho dele. Não que não fosse inspirado por Deus aqui, o que ele deixou escrito. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aqui uma bênção por parte daquele que é crente, que é salvo. Não significa que o fato de ele ser salvo, ele vai salvar também os demais da sua família. Mas há uma bênção nesse lar presente devido a um dos cônjuges ali serem salvos, serem crentes. É um privilégio de um descrente morar ou ser casado com uma esposa crente. Ou filho, mesmo ele estando afastado, tendo uma mãe crente ou um pai crente. Porque ali há uma bênção e ele pode ser alcançado pela bênção da salvação também. E é por isso que nós oramos pelas famílias onde há, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes que ainda não creram no Senhor Jesus, que ainda não foi tocado a ponto de reconhecer a sua situação de pecado e crer no Evangelho para a sua própria salvação. Nós não podemos salvar os outros. Nós temos apenas o dever de apresentar a salvação a eles.
orar por eles, instruir eles, de acordo com a palavra de Deus. Pois o marido descrente é santificado, nós já lemos aqui, né? Todavia, se o descrente separar-se, que ele se separe. Se o descrente quiser se afastar da sua esposa, porque ela é crente, ela não tem muito o que fazer. Mas também ela não pode dizer a ele: eu não quero mais ficar casado com você, eu quero divórcio porque você não é crente. Ela não pode fazer isso. Nem mesmo o marido fazer isso com a sua esposa que não é crente. É o que Paulo está ensinando aqui. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui vai um pouco daquele precedente que muitos, ou que algumas doutrinas, alguns conselhos, alguns concílios usam para dar o divórcio, para permitir o divórcio dentro da igreja. Há pensamentos contrários a essa prerrogativa, mas aqui dá a entender que nesse caso seria sim permitido. Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor designou de acordo com o chamado de Deus. Se você foi chamado ou chamada, creu no Evangelho, sendo casada com um descrente, continue casada com um descrente ou casada com um descrente. Continue na condição que você foi chamado. Se você foi chamado, foi salvo, sendo escravo, hoje não há mais, né? Mas naquela época havia. Continue sendo o melhor escravo, porque agora você não é mais escravo do seu dono, você é escravo do Senhor e vai fazer vai servir o seu dono como se tivesse servido ao Senhor. A palavra de Deus ela não entra em conflito com os costumes das épocas. Quando Paulo escreveu aqui, havia escravidão. Não a escravidão que nós ouvimos falar muito relacionada aos nossos irmãos, aos africanos, aos negros, mas escravidão de toda sorte, inclusive os judeus eram escravos. Às vezes nós falamos, pensamos em nossa mente que escravidão está relacionada só a esse contexto que é muito falado hoje em dia, mas não. Sempre houve escravidão em todas as raças. O 16? Oi? O 16? Não cheguei ainda lá. Estou no 15, né? 17? Aí, do 15 para o 17. Vou voltar então, né, José? Todavia, se o descrente separa, estou no 15 ainda, que se separem, em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo da servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Eu lembro de casos de crentes começarem a namorar descrentes e falar assim: não, eu vou trazer ele para a igreja. Eu vou trazer ele para Jesus. O versículo está dizendo: como sabe, mulher, que salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? É o botão que está começando está começando errado, fora da casa. Então, vou parar aí por aqui. Então, que ele responde perguntas e alguns versículos que eu marquei aqui. No versículo 25, Paulo também traz aqui todos esses ensinos aqui, quando Paulo fala assim, mandamento do Senhor, é um conhecimento que ele tem da própria palavra. Nós podemos aqui provar o que Paulo está falando aqui na própria palavra de Deus, baseado em todos os textos, em todos os assuntos que nós já tratamos aqui desde o início de maio. Então isso aqui não é um assunto isolado, não. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto os ensinamentos que nós já aprendemos aqui, nós temos acesso através da Bíblia completa em nossas mãos, que a igreja de Corinto não tinha. Ele fala no versículo 25: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. E aqui há um problema de tradução no versículo 28, mas vamos ver o 26 primeiro.
causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. O problema atual, o contexto praticamente que eu acabei de dizer. Eu disse no começo. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Parece controverso com o que Deus disse lá no início, que não é bom que o homem fique só. Mas ao ler o texto completo, nós vamos entender que Paulo está dizendo que no serviço do Senhor, um solteiro pode se entregar de forma completa. Muitos pregadores, missionários, fizeram isso. Abriram mão de tudo, de trabalho, de emprego, de profissão, de casamento, para servir o Senhor. Mas eles não caíram em tentação. E Paulo está recomendando ao solteiro, se você quiser continuar solteiro é bom que continue. Mas se você não conseguir controlar os seus desejos, então case. Porque o casamento também é feito para suprir as necessidades físicas relacionadas ao sexo. Por isso é necessário estar casado para não, por falta de controle, cair e pecar. E no versículo 28, mas se você vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casar, olha só o desânimo aqui, né? Mas aquele que se casar enfrentará muita dificuldade na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. A vida não é fácil. O mundo não é um morango. Né? Aquele que pensa que o casamento é só alegria, e as pessoas, o meu irmão ele foi numa festa de casamento muito bonito, e aí ele falou assim: pai, o casamento acabou, né? Ele falou: não, meu filho, a festa acabou, o casamento começa agora. Agora que a coisa fica feia. Agora que vem a dificuldade. Mas vamos voltar lá no começo. O casamento é o reflexo, é a ilustração viva do relacionamento da igreja com Cristo. O que foi preciso fazer para que nós tornássemos a igreja a noiva de Cristo? O noivo precisou morrer. Ele precisou se sacrificar, dar a sua vida em prol da sua amada, que somos nós, a igreja. E um dia vai haver um casamento. Os dispensacionalistas, tribulacionistas que somos, creem nas bodas do Cordeiro, que vai acontecer lá no céu, onde a igreja, adornada, ataviada como uma noiva, irá encontrar o seu noivo. E nós aguardamos ansiosamente, como uma noiva aguarda, ansiosa pelo dia do seu casamento, para encontrar o seu amado. É romântico, é linda essa ilustração, mesmo sabendo das dificuldades. A noiva, lá da época da igreja de Atos, de Coríntios, estava sendo presa, morta, queimada em fogueira, passando necessidade, por amor ao seu noivo. Mas também o noivo já havia dado a sua vida, entregado a si mesmo, derramado o seu sangue para resgate da sua noiva. Isso é um retrato do casamento. Essa é a expressão perfeita do que é o casamento. É sacrifício, é amor incondicional, é entrega. Não é você muda para que eu mudo, não. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Se você for boa comigo, eu vou ser bom com você. Não. Cumpra a palavra de Deus da sua parte e olhe que Deus transforma o coração dele para que ele também cumpra a parte dele. E vocês tenham, em certa medida, momentos de felicidade que é possível. E o casamento também tem esses momentos.
o resultado, entendendo o propósito, nós estamos dispostos a enfrentar isso. Porque nós entendemos na palavra de Deus, o ponto de vista de Deus para o casamento, que é o que nós estamos falando aqui. Havia dificuldade até mesmo dos pais em casar as suas filhas. No versículo 38, eu achei o versículo. Vamos para o versículo 33. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Não há uma tradução que explique bem isso aqui, que seja bem claro. E no versículo 38 diz assim: pois assim aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Alguns entendem aqui que aqui não está falando do noivo com a noiva, com a virgem, mas sim do pai com a filha. Que a tradução seria aqui: aquele que casa a sua virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Nós podemos aqui entender os dois sentidos, porque a tradução do grego lá não ficou clara na nossa língua do português. Então, às vezes o pai ele fica preocupado com a filha que já está passando dos 21 anos, mas que isso não é um problema. Se ele casa a sua virgem, a sua filha, faz bem, mas se ele também não casa, também não tem mal, não faz mal. É bom que ela tenha mais tempo para servir o Senhor. No versículo, na Bíblia anotada, fala diferente. Como fala assim? E assim que se casa a sua filha, virgem, faz bem. Quem não, a casa faz melhor. Exatamente. Então, a sua tradução para ser mais sincera trouxe mais esse entendimento de que é realmente falando do pai e da filha. Né? Versículo 39, para encerrar a leitura aqui desse capítulo: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Há condições, né? Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, viúva. E pensa que também tem o Espírito de Deus. É desanimador, né? Mas é um ensino. Nós vemos aqui o terceiro ponto de vista de Deus para o casamento. Nós vimos o primeiro, que é a descrição do casamento. Não é bom que o homem esteja só, e uma auxiliadora, que ele seja idôneo, que lhe corresponda. Depois da monarquia, nós vemos o segundo ponto de vista de Deus, que Deus está de olho nos infiéis, naqueles que sem motivo e por falta de temor a Deus, por causa da dureza dos corações, divorciam as suas esposas. Lá no Velho Testamento não se refere às esposas, mas Paulo já traz aqui uma ideia de igualdade. Quando ele vai descrevendo aqui, ele fala: o homem é a sua mulher, a mulher é o seu marido. Então, aquela peste de machista que alguns colocam em Paulo não faz sentido, porque ele está tratando aqui de forma igual, de forma bíblica, reinterpretando os ensinos e esclarecendo aquilo que já foi ensinado. Quando ele vai trazer uma posição própria dele aqui, ele deixa muito claro. Ele deixa claro que quando ele está dando a opinião própria dele, nós conseguimos ver isso. Mas no mais ele está trazendo os ensinos que já trazidos, e não é novidade para nenhum daqueles que estudam a palavra de Deus. Então, o propósito de Deus, o ponto de vista de Deus para o casamento, é que tem o propósito de guardar os cônjuges um para o outro no relacionamento físico. No relacionamento físico. Tem esse propósito de um se guardar para o outro. E não cair em tentações, não cometer pecados, não desobedecer aos ensinos da palavra de Deus. A união conjugal foi projetada para ser um relacionamento de unidade e permanência em uma só carne.
Nós vemos isso em Gênesis 2:24, Marcos 10:6, fala: deixará o homem e seu pai e sua mãe, unirá sua esposa e se tornarão uma só carne. O que configura o casamento nos termos bíblicos é a relação sexual, se tornando uma só carne. Mas nós devemos também cumprir as leis civis, refletindo o relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja, como nós lemos em Efésios 5:21-33. Quando Paulo está dizendo que aquele mistério, aquele ensino profundo e polêmico, mas que ele está se referindo a Cristo e à igreja. O segundo ponto de vista de Deus, que é a sua esperança em relação ao casamento, vai ficar para uma outra oportunidade, aí nós daremos continuidade. Irmãos, como eu disse, o assunto ele é um pouco polêmico, porque ele precisa ser falado da forma que a palavra de Deus ensina, do jeito que está a palavra, e se a palavra, citar a palavra de Deus, e nós temos que a palavra, o que está escrito é a palavra de Deus, nós não precisamos ter medo de falar o que está aqui, porque quem vai dar o discernimento, o conhecimento, o entendimento é o Espírito Santo. Se há dúvida, peça a Deus que Ele vai trazer, Ele vai iluminar o seu conhecimento, o seu coração para compreender as verdades bíblicas. Então, o versículo fala que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos de forma deliberada. Eu gostaria de agradecer aos irmãos, e se algo ficou estranho ou sem compreensão, eu estou à disposição também para conversar pessoalmente, mas que o Senhor, o Espírito Santo, esteja nos orientando, nos dirigindo em tudo. Amém. Amém.